E hoje nós temos a grata satisfação de receber a nossa querida Dalva Silva Souza. Ela é professora de profissão, aposentada, foi presidente da Federação Espírita do Estado do Espírito Santo de 2001 a 2007 e de 2013 a 2019. Eu me dou o direito de dizer que ela é a nossa eterna presidente da federação. Ela é autora de livros com temáticas espíritas e é coordenadora ainda do quadro da federação do NEP, Núcleo de Estudos e Pesquisas do Evangelho. E está sempre colaborando com a atual presidência em vários eventos que a federação organiza. Nós vamos pedir a Janaína que, por gente, ela vai nos falar sobre o tema família, rumos e desafios. Janaína, por gentileza, faça o início da palestra, a leitura inicial para nós, por favor. Boa noite a todos, mais uma vez. Está baixo? Espera só um pouquinho, Janaína. Vou pedir a todos que, por gentileza, silenciem os seus microfones. Quem não o fizer, eu farei depois, para não interferir na gravação, tá bom? Pode seguir, Janaína. Então tá. Boa noite a todos. Eu escolhi a leitura do livro Caminho, Verdade e Vida, Psicografia de Chico, Palavras de Emmanuel. A leitura é a número 12, Educação no Lar. Vós fazeis o que também vistes junto de vosso Pai. Está em João, capítulo 8, versículo 38, a fala de Jesus. Preconiza-se na atualidade do mundo uma educação pela liberdade plena dos instintos do homem, olvidando-se, pouco a pouco, os antigos ensinamentos quanto à formação do caráter no lar. A coletividade, porém, cedo ou tarde, será compelida a reajustar seus propósitos. Os pais humanos têm de ser os primeiros mentores da criatura. De sua missão amorosa, decorre a organização do ambiente justo. Meios corrompidos significam maus pais entre os que, a peso de longos sacrifícios, conseguem manter, na vigilância coletiva, a segurança possível contra a desordem ameaçadora. A tarefa doméstica nunca será uma válvula para gozos improdutivos, porque constitui trabalho e cooperação com Deus. O homem ou a mulher que desejam, ao mesmo tempo, ser pais e gozadores da vida terrestre, estão cegos e terminarão seus loucos esforços, espiritualmente falando, na vala comum da inutilidade. Debalde se improvisarão sociólogos para substituir a educação no lar por sucedâneos abstrusos que envenenam a alma. Só um espírito que haja compreendido a paternidade de Deus, acima de tudo, consegue escapar à lei pela qual os filhos sempre imitarão os pais, ainda quando estes sejam perversos. Ouçamos a palavra do Cristo, e se tendes filhos na terra, guardai a declaração do Mestre como advertência. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, mais uma vez aqui nos encontramos, encarnados e desencarnados, buscando compreender um pouco mais dos teus ensinamentos, que a doutrina espírita nos esclarece com tanto carinho e com tanta lucidez, com tanta razão. Que possamos, ó Pai, aproveitarmos esses momentos que aqui nos reunimos para assimilar e empreender bem estes ensinamentos que a nossa companheira Dalva irá nos trazer, para praticarmos estes ensinamentos no nosso dia a dia. Agradecemos a espiritualidade amiga responsáveis pelas nossas casas espíritas, por tão arduamente continuar trabalhando e nos amparando em todos os momentos de nossas vidas. Te pedimos que permaneça sempre
com a companheira Dalva, que ela possa continuar tendo a disponibilidade e essa boa vontade de levar os conhecimentos espíritas em todos os lugares onde for chamada. Certo de que está conosco a todo instante, pedimos permissão para iniciarmos a reunião da noite. Ser conosco hoje, agora e sempre. Que assim seja. Graças a Deus. Meus amigos, aqueles que tiverem com dificuldade de som, eu aconselho que desativem a câmera, porque aí a internet funciona melhor de vocês, tá bom? Dalva, é com você, querida. Obrigada, Tereza. Um prazer muito grande, uma alegria estar com vocês nesta noite. Saudade de todos do convívio presencial, mas na compreensão de que esse tempo de isolamento é necessário e quantos processamentos nós estamos fazendo, quanto aprendizado também está acontecendo nesse momento, e principalmente a importância de nós fazermos a nossa parte na contribuição para reduzir o campo de propagação desse vírus que se espalha pelo mundo todo, trazendo agora um sofrimento bastante grande à humanidade. Então, que Jesus ampare a todos, fortaleça a cada um, as suas famílias, para que a gente possa, apoiando-se uns nos outros, nesse processo de solidariedade, que nós possamos vencer os desafios que estão colocados neste momento. Então, família, a gente vai falar sobre os desafios, né, e os rumos da família. A família é o agrupamento, primeiro, que acolhe o espírito no retorno à caminhada terrena. Nós temos, pela perspectiva espírita, a compreensão da vida pelo prisma das reencarnações. Então, o ser espiritual necessita desse apoio, dessa base, desse acolhimento, porque o bebê humano é extremamente frágil e não sobrevive sem cuidados. Então, nós sabemos que estamos vivendo uma época de transição. Como parte do processo da transição, existe a programação de mudança das instituições que educam o homem, e hoje, nessa conversa sobre família, nós vamos buscar nesse livro, que eu acho que vocês já conhecem, né? É um livro que nós tivemos oportunidade de escrever, foi publicado pela FEB. Essa aqui é a capa da última edição, Os Caminhos do Amor. Mas vocês podem ter o livro aí numa edição anterior, a capa é um pouquinho diferente. Mas o conteúdo é o mesmo. É um trabalho exatamente que procura analisar as questões que estão impedindo a família de realizar bem o seu papel, que é esse papel de acolher e educar os espíritos que chegam para habitar este mundo que está sendo transformado. Então, se a transformação é um processo, a família ela tem que ser transformadora também, porque a renovação que a gente espera que ocorra, ela não vai vir de fora para dentro. É uma transformação que será operada por nós mesmos, seres espirituais, habitantes dessa escola planetária. Então, para que nós sejamos indivíduos renovadores, nós precisamos ter uma educação diferente. E aí nós vamos, na análise desse tema, com base nos conteúdos que nós apresentamos ali no livro Os Caminhos do Amor, tentar entender esse caminho que tem sido trilhado pela humanidade para observar quais são essas transformações que são necessárias, porque o rumo da humanidade é o rumo do aprimoramento, do progresso. A família também tem que entrar nesse caminho. Então, como é que nós poderemos colaborar nesse processo de transformação? E aí eu preparei uma apresentação aqui, para a gente poder ter
um acompanhamento por meio de também imagens que facilitem para a gente a observação. Bom, vamos ver, agora mesmo a gente fez o teste, deu certo, agora não está dando certo. Para nós aqui já está aparecendo, Dalva. Está aparecendo? Mas não está aparecendo no modo de apresentação, não, né? Agora sim. Agora veio. Então, nosso tema, família, rumos e desafios. A gente começa essa reflexão com essa indagação. Por que viver em família? Por que isso é importante? E a resposta a gente vai encontrar no Livro dos Espíritos. Tem duas questões muito importantes. A questão 774, ela nos diz que os laços sociais são necessários ao progresso e os de família mais apertado tornam os primeiros. Isso significa dizer que a sociedade precisa da família na educação desses indivíduos que vão entrar na composição dela. Quando há dificuldade na família, essa dificuldade se reflete na sociedade. Então, os laços sociais, eles são imperiosos para o progresso do ser humano. Por quê? Porque o homem não vive só, e o homem não se desenvolve a não ser na interação com os seus semelhantes. Então, é importante essa relação, porque é exatamente no processo relacional que se aprimoram as nossas potencialidades. E Deus nos fez para interagir, para viver em sociedade. Então, a família é o núcleo que acolhe esse espírito, que prepara esse espírito para essa vida social. Então, se houver a falência da família, a sociedade vai refletir essas dificuldades. E a outra questão é a de número 775. Qual seria para a sociedade o resultado do relaxamento dos laços de família? E a resposta, uma recrudescência do egoísmo. Então, o egoísmo, que é uma característica do ser que habita mundos de provas e expiações, todos nós temos isso na nossa bagagem psíquica, que os espíritos chamam que é o vício radical, ele é a raiz de todas as imperfeições. Se a família não atua no processo educador do indivíduo que retorna à vida, o egoísmo que já está nessa criatura, ele vai se ampliar. E se amplia o egoísmo em muitos, esse egoísmo vivido no compartilhamento social, ele explode. Recrudescência é uma ampliação desse egoísmo. E os frutos do egoísmo são a agressividade, o apego aos bens materiais. Então, tudo isso que nos incomoda, a corrupção, a violência, tudo isso está enraizado no egoísmo, mostrando que essa falência da família aconteceu. E é preciso, então, que haja um processo de reestruturação desses núcleos familiares. Então, uma coisa importante para a gente entender rumos futuros é olhar o passado. Então, no princípio, quando a gente vai analisar a história da constituição da família, nós vamos ter que remontar ao comecinho das coisas. E nós vamos ver que nesse começo não foi o envolvimento afetivo que originou a família. Os gregos antigos tinham um nome para designar o grupo familiar. Esse nome é epistion. E significava aqueles que se reúnem em torno do fogo sagrado. Então, a gente vai também ter uma percepção da dificuldade de remontar esse tempo primeiro. Por quê? Porque não há documentos. Nós estamos falando de uma época em que o homem era ainda um ser muito próximo do primitivo, no começo da formação mesmo dessa caminhada de mundos de provas e expiações. A humanidade tinha recém saído da fase de mundo primitivo, e o homem começava a se agrupar em torno de um programa
de enraizamento no solo, pelo aprendizado do cultivo, porque antes os humanos eram bandos coletores, que viviam como seres transeuntes, porque quando se esgotavam os recursos de um lugar, eles iam para outro lugar. Então, é muito recuado no tempo esse momento, mas essa pesquisa na língua grega antiga vai nos mostrar que antes da constituição da família, houve um pensamento religioso que originou a família. E esse pensamento religioso era da religião mesmo, nesse modo de ser ainda muito primitivo, em que as pessoas olhavam os fenômenos da vida e não entendiam muito precisamente. O trovão era um deus, a chuva era um deus, o sol era um deus. Não tinham conhecimento das coisas naturais. Então, esses seres olhavam a morte e se impressionavam com a morte. A morte e o nascimento deviam ser fenômenos que impactavam aquelas pessoas. E então, acreditavam esses seres e os ancestrais eram seres divinos, porque eram aqueles que lhes tinham dado a vida. Então, eles cultuavam os ancestrais. Então, eu vou mostrar para vocês que, nesse comecinho, essa religião era a religião que tinha como símbolo o fogo. O fogo representava a divindade. E era um modelo de associação de ideias que colocava no homem o poder criador. Então, essa linhagem familiar era passada de pai para filho. O pai era a grande autoridade da família, e todos se reuniam em torno dessa autoridade. Não existia vida social como nós conhecemos hoje. Então, o grupo que estava vinculado aos mesmos ancestrais oferecia um culto a esses ancestrais, como se fossem divindades. E esse culto era praticado em torno do fogo sagrado, que não podia se apagar dentro da casa. Esse fogo tinha que ser mantido aceso num determinado cômodo, na intimidade da moradia, porque os deuses de uma família eram diferentes dos deuses da outra família, porque cada um cultuava os próprios ancestrais, e os deuses do outro eram inimigos dos deuses daqui. Então, vejam que era um processo, uma crença muito limitadora. Então, por isso que não se diz que o afeto originou a família. A religião primitiva, ela que gerou uma crença, uma série de ideias que vinculavam as pessoas a esse agrupamento que podia prestar culto ao mesmo Deus, ao mesmo ancestral, pela descendência. Então, era muito importante que o homem tivesse um continuador do seu culto, porque se você não gerasse um continuador, você, quando morresse, seria uma alma penada. Então, a mulher, nessa conceituação, ela não servia para continuar o culto, a linhagem era de homem para homem. Então, era o filho homem que era o continuador do culto. Por quê? Porque nesse processo, nessa crença, a mulher, quando se casava, ela tinha que abrir mão do culto aos seus ancestrais e passava a prestar culto aos ancestrais daquele homem com quem ela se casou. Então, o homem não se pertencia a si mesmo. Ele era preso a muitas obrigações que estavam presentes nesse contexto cultural. Então, a gente vê aqui uma família, eu representei uma casinha arrumadinha, mas não era assim que eram as casinhas daquele tempo, não, né? Eram feitas de pedras, eram estruturas mais rudimentares. Mas isso aqui é só mesmo simbólico para a gente entender. Então, tinha a família, tinha ali a autoridade máxima, que era o pai, era o patriarca. Quando os filhos se casavam,
os filhos homens ficavam no âmbito dessa família, constituíam pequenas famílias em torno dessa família principal, a mulher iria acompanhar o seu marido. Então, os filhos homens é que mantinham essa vinculação. Então, quando tinha um conjunto de várias famílias que cultuavam o mesmo ancestral, você tinha a cúria ou frátria. Era um conjunto de famílias que prestava culto ao mesmo ancestral. E a autoridade máxima era o patriarca. Depois, essas cúrias, por proximidade geográfica, por algum tipo de sintonia, elas se aproximavam e criavam as tribos. A tribo era um conjunto de cúrias, tinha ali o patriarca de uma cúria, da outra. Entre eles se elegia um patriarca que seria a autoridade da tribo. E desta configuração, nós temos a formação das cidades antigas. As cidades antigas foram formadas por aglomeração de tribos que formavam, então, um conjunto e elegiam um patriarca que passaria a ser o governante daquela cidade formada. Mas observe que o egoísmo que era vivido dessa família que via com maus olhos o estrangeiro, tanto que o fogo sagrado ficava recluso dentro da habitação e só poderia entrar no ambiente desse fogo sagrado as pessoas que a elas era permitido participar desse culto, porque tinham vínculos consanguíneos. Observe como que a ideia religiosa é que gerou esses agrupamentos. E não era uma ideia religiosa que propagasse a solidariedade entre os humanos. Não, eram, assim, aqueles fatores limitantes, bem demarcados, que, potencializados, geraram as fronteiras. Hoje nós temos as fronteiras dos países, né? Que são uma ampliação desse pensamento que acabou gerando o processo social que nós conhecemos. Esse modelo é um modelo patriarcal. A família patriarcal, ela existiu por muito tempo, e nós temos, nas raízes da nossa cultura, essa formação. É só a gente lembrar que o povo hebreu era um povo que se organizava em tribos, e eles tinham as autoridades das tribos, e tinha a autoridade do agrupamento, que era considerado um rei. Então, nós lembramos também que a organização religiosa que assumiu a coordenação do cristianismo no século III, que foi a Igreja Católica Romana, ela se organiza em cúrias. O Papa é considerado o grande pai, que é o patriarca, é a autoridade, é uma linhagem masculina de autoridade, né? Então, esta configuração que a gente está falando aqui está na raiz da nossa estrutura cultural. E isso aí tem gerado as dificuldades nos tempos modernos, porque essas ideias estão muito enraizadas em nós. Nós vivemos por muitos milênios esse tipo de repetição de experiência. Não foram séculos, foram milênios. E até bem pouco tempo, essa configuração patriarcal ainda tinha grande força. O século XX é que conseguiu abalar essa estrutura. E ainda estamos vivendo reverberações desse abalo, porque para muita gente é como se a família tivesse sido destruída. Mas, na verdade, a família é uma necessidade do homem. Então, ela está sendo transformada por força da lei do progresso. Então, é preciso que a gente entenda esse passado para a gente perceber o rumo do futuro. Então, nós vamos também perceber que o amor, ele é a fonte da vida.
e que, do ponto de vista espírita, os que encarnam em família são espíritos que podem ser simpáticos uns aos outros, podem ser espíritos estranhos uns aos outros, e podem ser espíritos inimigos do passado. E esta informação deve nos dar a medida da importância de nós construirmos laços afetivos com os nossos familiares. O vínculo consanguíneo, ele não gera um vínculo afetivo, mas o vínculo consanguíneo é forte e nos identifica um grupo que tem esse enraizamento na proximidade de experiências, e nós devemos aproveitar isso para transformar esse vínculo num vínculo de afeto, porque a fonte da vida é o amor, mas o amor não é uma realidade que a gente já construiu. Nós estamos sendo convidados a construir essa realidade a partir das experiências afetivas no âmbito da família. Então, se nós nascemos numa configuração familiar que aproximou espíritos inimigos do passado, essa convivência será difícil. A lei da vida, a lei geral de Deus, é que se aproxime e forme famílias, espíritos que tenham afinidade, mas há outras leis que intervêm, como a lei de ação e reação. Nem todos nós merecemos estar com os nossos afins. Por quê? Porque nós geramos atritos e conflitos no passado, e o meio de resolver isto é a aproximação no meio familiar, para que a gente possa reestruturar esses laços. Então nós vamos saber, pela informação dos espíritos, que há duas espécies de família. A família pelos laços espirituais e as famílias pelos laços corporais. Nos laços espirituais estão as afinidades, e a lei geral da vida é que a gente consiga estar com aqueles que nos são afins. Mas existem os vínculos consanguíneos impostos àqueles que se antagonizaram no passado, para que na vida atual estabeleçam novas formas de relacionamento. Também a gente pode entender aí a constituição da família. Ela deve ser uma organização que nasça dessa movimentação interior, da busca do desenvolvimento amoroso. Nem sempre são esses os motivos que levam às uniões, aos casamentos. Então, até bem pouco tempo, eram arranjos estabelecidos pelas autoridades que existiam no âmbito da família. Então, nosso mundo, ele é um mundo ainda que está a braços, com muitas dificuldades nesta vivência, porque o histórico do passado nos amarra à colheita do que já foi semeado, antes de que a gente possa, então, criar uma possibilidade diferenciada de harmonia e de paz na vivência familiar. Então, essas informações são do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 14, vale a pena estudar esse capítulo. Então, eu gostaria de compartilhar com vocês uma história, uma fábula. Essa fábula, ela foi composta pelo Rubem Alves, que era um educador brasileiro que desencarnou há pouco tempo. Um pedagogo, um educador, um pensador muito criativo. E ele criou uma fábula que simboliza as histórias da família. Então, nós já falamos desse passado e já vimos que nesse passado nós temos uma herança de grandes desafios que têm que ser resolvidos agora, e nessa fábula nós vamos ver rumos possíveis na resolução das dificuldades que estão colocadas. Então, a Pipa e a Flor é uma metáfora literária da vida familiar. E a história começa com um sábio
que vê uma criança brincando na rua com uma pipa e ele fica observando que as pipas, elas foram feitas para voar. A pipa é esse artefato que está aí na tela, que a gente faz com papel colorido, amarra uma linha e todo mundo que já foi criança sabe o que é uma pipa. Em alguns lugares é chamado de papagaio ou pandorga. Então, esse sábio viu que a pipa foi feita para voar, mas às vezes ela está presa a galhos de árvores, a postes, a fios elétricos. Então, ele começa a contar uma história de um menino que era muito feliz, e então construiu uma pipa e fez um sorriso na pipa e saía todo dia para empinar a pipa. E ele ficava muito cansado na brincadeira, porque corria muito, tinha o trabalho de dosar a tensão do fio da pipa, mas ele ficava muito feliz fazendo isso. Quando voltava para casa, ele estava muito feliz. E na história, o que acontece é que a pipa um dia, lá no alto, ela está voando, o menino está segurando a linha, e a pipa vê uma flor. Não que aquela flor fosse a mais bonita do mundo, mas o olhar da flor gerou um encantamento, e a pipa ficou tão apaixonada por aquela flor, que resolveu romper a linha que prendia a mão do menino e dar para a flor segurar. Então, no começo, foi uma experiência bonita, a flor segurava a linha, a pipa voava, e quando a pipa voltava, contava para a flor tudo o que tinha visto. Mas, de repente, essa flor começou a ter inveja e ciúme da pipa. Então, inveja é quando você vê uma pessoa ter uma coisa que você não tem, né? Então, a flor via a pipa voando, mas por que eu não posso voar também? Por que eu tenho que ficar presa? E ciúme é quando você vê a felicidade do outro quando você não está perto. Então, a flor via a pipa feliz voando e falava, mas se a pipa gostasse mesmo de mim, ela ia querer ficar aqui comigo. Então, por conta desses sentimentos, a flor começou a cortar a linha da pipa, até que no final a pipa só conseguia sobrevoar a flor, não podia mais voar. Aí o criador da fábula, que é o Rubem Alves, é o autor da fábula, ele diz assim, essa história não acabou, ela está acontecendo em algum lugar, ela tem três finais possíveis. No primeiro final, a pipa fica indignada com a flor por conta desse egoísmo, resolve romper a linha e dar para outra flor segurar. No segundo final, a pipa fica triste, mas ela não consegue se desligar da flor, então ela permanece, mas ela nunca mais sorriu. E o terceiro final é um final maravilhoso, porque a flor era, na verdade, um ser encantado, e o encanto se quebraria quando ela visse a felicidade da pipa e não sentisse inveja nem ciúme. E isso aconteceu num belo dia de sol, e a flor então deu linha, e a pipa voou muito alto e ficou muito feliz. A flor ficou feliz, se transformou numa borboleta e as duas voaram juntas. Então, por que eu vejo essa fábula como uma metáfora tão interessante para esse tema? Porque a ligação da linha na mão do menino representa a vinculação do espírito que retorna à vida com seus pais. Primeiro, a gente tem que entender que as pipas foram feitas para voar, os espíritos foram feitos para a plenitude dos voos espirituais. Mas é triste vê-los aprisionados aqui na Terra ao apego das coisas materiais, né? Então, aí já tem um simbolismo bonito. Quando o menino constrói a pipa, então, isso simboliza a mão dos pais, que são os educadores. É preciso saber dosar esse fio. Todo mundo que foi criança sabe que se der muita linha e a pipa ainda não pegou as camadas de ar mais altas, ela vai balancear e vai cair. Ela não voa. E se encurtar muito a linha, ela vai cabecear e vai cair.
Então, tem que ter sabedoria para dosar a atenção do filho. Então, os pais é que tem que conjugar segurança e liberdade na educação dos seus filhos. Na educação laissez-faire, permissiva, vão dar linha para as pipas, deixa voar para lá, é aquela atitude de quem não quer se ocupar, na verdade. E ela não produz um bom efeito. Já a educação superprotetora, que não deixa espaço para a criança crescer, é simbolizada nesse encurtamento da linha. É preciso dar segurança à criança, porque ela precisa dessa segurança, mas à medida que ela for se desenvolvendo, nós temos que ir dando linha. Olha que bonito esse símbolo, né? Conjugando segurança e liberdade no processo educacional. Então, isso nós precisamos aprender a fazer. As famílias do tempo atual não estão conseguindo esse processo. Ou a liberdade demais, ou é uma pressão muito grande em torno dos filhos, uma sobrecarga, e essas criaturas não estão tendo a orientação necessária para encontrarem a sua autonomia. Então, aí a história prossegue no encontro da pipa e da flor, que é a metáfora do casamento. E a história é bonita porque fala que o encantamento foi gerado pelos olhos e não pela aparência. Isso significa dizer, como o provérbio popular fala, né, que os olhos são espelhos da alma, é alguma coisa numa realidade maior, invisível, que gera os encantamentos que enredam as pessoas no projeto de viverem juntas. E quando isso acontece, no começo é muito bom. Mas, aos poucos, acontece essa coisa do ciúme e da inveja. Por quê? O que está acontecendo na união? Numa linguagem espírita, nós sabemos que os casamentos podem acontecer entre pessoas que têm afinidade. Pode. Aí tem aquela história da alma gêmea, né? Essa é outra história que vale a pena contar uma outra hora. Mas então a gente pensa nessa possibilidade de encontro dessa alma gêmea, da felicidade. Há possibilidade desse encontro, casamento, entre pessoas que têm essa afinidade, essa ligação espiritual. Mas isso não é regra geral, na verdade é quase que uma exceção. A esmagadora maioria dos casamentos no cenário de um mundo de provas e expiações vai unir uma pipa e uma flor. O que é isso? A pipa é alguém que tem internalizado um sentimento de culpa, ele deve alguma coisa. A flor tem internalizado um sentimento de crédito, de cobrança em relação a essa vivência amorosa. Então, essas matrizes se complementam e acabam atraindo as pessoas na consolidação da união. Mas, para a pipa, que é o devedor, a constrição imposta pela flor é difícil. Os limites da relação conjugal são desagradáveis. Ela tem necessidade dos voos. Então, a pipa é o devedor. Isso não tem a ver com sexo. Pode ser nem gênero, nem a questão do gênero, não tem a ver. Pode a pipa estar na figuração feminina ou masculina. E a flor também. Então, antigamente era mais comum que a mulher representasse esse papel da flor, porque para a mulher estava reservada a vida doméstica, na cultura patriarcal, e ao homem as fronteiras do mundo se abriam. Mas hoje em dia não é mais assim. Então, não tem a ver com gênero, tem a ver mesmo com essas matrizes internas do crédito e do débito. Por isso que, quando se configura a situação da restrição que o credor faz sobre o devedor, pode acontecer os três finais. Os três finais. No primeiro, o divórcio, a separação. No segundo final, casamento sem felicidade. A pessoa acha que está resignada, mas, na verdade, ela está acomodada.
numa situação por N motivos, mas se não se constrói uma possibilidade de relação, de crescimento, as pessoas ficam estagnadas. E isso não produz um bom ambiente para os filhos. E no terceiro final, o melhor final, quando ambos conseguem resolver esta questão dessas matrizes internas, porque o devedor, ele tem consciência de que deve, ele deseja satisfazer o seu parceiro, sua parceira, ele deseja realizar esse projeto, mas ele tem necessidade de espaço, ele tem necessidade de voos, dos seus voos. E no caso do credor, é essa situação da pessoa que se volta para o outro, com aquele foco centralizado, não vê no contexto outras fontes de alegria e afetividade, quer que a sua felicidade seja construída pelo outro. Então, cobra isso do outro. E quando essa criatura consegue entender que a sua felicidade é uma decisão pessoal, então acaba gerando essa relação mais flexível, a união pode prosseguir. Ambos são capazes de voar, não é? Então, não é uma metáfora interessante essa da pipa e da flor? No final, é a escolha de cada um. É uma história que está acontecendo, e cada um vai escolher o seu melhor final e vai se responsabilizar pela sua escolha também. Há muitos detalhes, mas a gente não vai trabalhar os detalhes, porque o nosso pensamento aqui é pegar os desafios, né, e pegar os rumos. Então, os desafios estão colocados no fato de que é a união de dois seres que precisam resolver pendências internas, porque esse casamento provacional envolve débitos e créditos construídos em vidas passadas que têm que ser resolvidos agora. Esse é o grande desafio, né? Como é que se faz isso? Aí a gente vai buscar aqui, em outras fontes, né? Esse indicativo aí do caminho. A gente pega aqui uma contribuição de Jesus, registrada por Mateus, no capítulo 19, versículos de 3 a 9. O homem deixará seu pai e sua mãe, e se ligará à sua mulher. Todo mundo já ouviu essa frase nos casamentos religiosos, né? Eu penso que a gente não entendeu ainda muito bem porque faltava o contexto. Como nós olhamos esse passado e vimos como é que era a cultura patriarcal, o homem, ele se casava e trazia a mulher para dentro do âmbito dessa família. A mulher, quando se casava, ela saía do âmbito da sua família, ela abria mão até do culto aos próprios ancestrais, para passar a cultuar os ancestrais do marido. É como se ela nascesse de novo com o casamento. Então, a gente observa que quando Jesus veio à Terra, Jesus era alguém que trazia uma mensagem de renovação. Então, Jesus não deixaria de indicar esse ponto necessário de renovação desse ideário patriarcal, que a família patriarcal deu conta de um trajeto ali, mas ela não vai dar conta do futuro, ela já não deu conta nem desse passado recente que nós vivenciamos. Então, Jesus já trazia o recado da necessidade dessa mudança. Você não é só a mulher que larga o pai e a mãe, também o homem precisa desvincular-se. Mas não é o deixar no sentido do abandonar. Ninguém vai abandonar, ninguém vai se tornar indiferente aos seus ancestrais. Não é essa a ideia. A ideia é a seguinte: quando se constrói um novo núcleo, homem e mulher têm que investir no sucesso desse novo núcleo. E muitas vezes esse sucesso pede que cada um saiba abrir mão dos hábitos anteriores. Senão vai ser difícil ajustar esse novo núcleo. É a constituição de uma nova família. E a gente está falando aqui homem e mulher,
mas já sabemos que estamos falando de espíritos. Então, hoje em dia, tem muitos modelos de família que estão configurados aí com reconhecimento por parte da nossa sociedade. Então, nós estamos falando da aproximação de pessoas que se escolhem para uma vida comum. Então, é preciso que cada um saiba que esse conjunto é um novo conjunto. E você tem que ser capaz de abrir mão de valores, muitas vezes vivenciados, hábitos, para que se construa essa nova parceria. E isso me parece que Jesus estava indicando naquele tempo tão recuado. Então, os ajustes desse período inicial, eles são difíceis, porque, além de serem pessoas que nasceram em ambientes diferentes, com hábitos diferentes, com uma formação, pensamentos diferentes, existem complicações provenientes dos valores decadentes. A cultura patriarcal e a família patriarcal, que gerava limites estreitos, rígidos, que acabou gerando as fronteiras, é algo que precisa ser desmontado, mas não foi. Então, nós vemos hoje no feminicídio a face mais agressiva dessas raízes, porque aquele indivíduo se entende como dono daquela mulher e não aceita um não como resposta. A violência, ela eclode, porque existem raízes de egoísmo muito fortalecidas pela repetição dessas experiências em muitas encarnações. E o indivíduo não conseguiu ainda desmontar esse processo interior e se construir como uma nova pessoa num mundo que já está tão diferente. Então nós vamos ver que vencer os desafios, às vezes, parece com essa figurinha aí. Você vê um homem e uma mulher, representação, né, dos que se consorciam, e eles estão juntando folhas secas. E nós observamos que qualquer vento vai espalhar tudo de novo. Então, às vezes, parece que é isso, né? As famílias vivenciam esse desafio de tentar resolver questões e parece que um desafio que se renova, se reinventa e o esforço é continuado e às vezes as pessoas ficam esgotadas. O Evangelho nos aponta a necessidade de abrir mão do comportamento ditado pelo orgulho e pelo egoísmo, os vícios radicais, para que a gente possa construir relações mais solidárias e fraternas. Isso tem que ser vivido em família, porque se não for vivido em família, não vai ser vivido na sociedade. As pessoas não estarão aptas a essa vivência social. E observar os problemas que estão acontecendo na nossa realidade como oportunidades de aprendizagem. Não ver o problema como obstáculo intransponível, mas como um incentivo ao desenvolvimento dos nossos potenciais, porque nós somos espíritos imortais. Temos em nós todas as virtudes em estado potencial e podemos ativá-las e desenvolvê-las para enfrentar o que está colocado na nossa caminhada. Deus não colocaria na nossa caminhada o sofrimento pelo sofrimento, o problema pelo problema. O que está colocado é aquela situação que a gente precisa para desenvolver os potenciais que nós trazemos. Então, a recomendação do Evangelho é a questão da abnegação, da renúncia e do perdão. A abnegação é negação de si mesmo, mas não é negação da sua individualidade, é negação da personalidade que se construiu até aqui. A personalidade ela é uma construção transitória para esta encarnação. Se foi construída assim pela influência recebida dos fatores culturais e da educação, quando somos adultos, podemos reverter o processo, podemos alterar o que nós acharmos importante alterar. Então, você não seja pegado ao ego,
A abnegação é abrir mão do ego. Então, você vencer a síndrome da Gabriela, todo mundo sabe, né? Eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou ser sempre assim, né? Essa síndrome não ajuda na renovação que é necessária hoje. A segunda coisa é a renúncia, e a renúncia é, às vezes, abrir mão de alguma coisa periférica para valorizar o essencial. O essencial é que o projeto dê certo, o projeto dessa união construa os frutos esperados de crescimento de ambos. E, para isso, o perdão é receita para todo dia, né? Todos nós precisamos de que o outro releve as nossas falhas, então precisamos aprender a relevar também as falhas do outro. Essa prática que vai permitir que as famílias construam no ambiente doméstico uma psicosfera que seja propícia a influências positivas. Então, a psicosfera do lar é feita com o conjunto das irradiações das pessoas que compartilham esse lar. Então, se nós sabemos praticar abnegação, renúncia, perdão, nós vamos construir uma relação respeitosa e fraterna, e os bons espíritos vão achar campo propício ao auxílio que eles podem nos dar. E isso aí é fundamental. Então, diz Emmanuel no Fonte Viva, na lição 135, ensina-nos a boa nova que o amor cobre a multidão dos pecados. Quem perdoa, esquecendo o mal e avivando o bem, recebe do Pai Celestial, na simpatia e na cooperação do próximo, o alvará da libertação de si mesmo, habilitando-se a sublimes renovações. Então, uma encarnação é um trecho delimitado. Se a gente conseguir realizar esse caminho com investimento do nosso esforço no sentido da produção do bem para todos, nós estaremos naquela condição de receber esse alvará de libertação dessa constrição do ego para desenvolver o voo mais alto, né? Somos pipas, fomos feitos para voar. Ficar preso aos fios elétricos e aos galhos das árvores não é um destino bom que a gente deseje para ninguém. Então, nós precisamos pensar na possibilidade que nós tenhamos de resolver essa questão que está colocada no cenário da nossa vida no momento que nós estamos vivendo. Observar as relações familiares e observar de que maneira nós transformamos esse núcleo a que estamos vinculados no espaço de crescimento para todos nós que estamos envolvidos. A doutrina espírita, ela nos dá toda a instrução, toda a orientação. Depende das decisões pessoais. Ainda hoje, lendo uma lição no Evangelho, os Espíritos comentam assim: o que você diria de um homem que devesse uma quantia enorme, e aí o seu credor diz assim: olha, você trabalha um dia só, me paga 1/100 dessa dívida, eu te considero quitado. Não valeria a pena o esforço de trabalhar para quitar 1/100 da dívida? Então, ele está usando essa metáfora para falar da misericórdia divina. Por mais que pareçam grandes os nossos desafios e sofrimentos, eles representam o 100º daquilo que a gente deve à própria consciência pelas escolhas equivocadas do passado. Então, se a gente se esforça e vai se empenhar na produção do necessário para o resgate do 100º dessa dívida, nós teremos a libertação. Esse é o alvará de que fala Emmanuel. Então, o que precisamos fazer é o esforço, porque o que Deus quer de nós é o aprendizado.
E ele é fundamental que seja vivido em família, porque nós não podemos viver isolados dos demais. É na convivência que testamos as nossas aquisições e as nossas potencialidades. Então, quais são os rumos da família? A família renovada, ela está sendo construída, mas isso não é da noite para o dia. A família do passado cedeu, ela não se presta mais ao momento atual. Os experimentos do momento atual estão acontecendo para o nosso aprendizado e nós estamos, então, chamados ao esforço de construir essa família mais solidária, mais democrática, mais amorosa, que será a realidade desse mundo de regeneração que logo, logo vai se instalar. A esperança, né? Essa esperança deve nos fortalecer. Eu agradeço aí a atenção de vocês, que Jesus nos abençoe e nos fortaleça sempre. Nós é que agradecemos, Dalva, que possamos todos nós que aqui estamos, e aqueles que estão no plano maior, preparando seu retorno ao orbe terrestre, nos valer desses ensinamentos para nos esforçarmos ao máximo nessa convivência e nessa construção familiar. Queremos avisar aos nossos companheiros que na semana que vem, quem vai nos falar é Ednei Vitória, o tema é Tolerância em Tempos de Transição. Estão todos convidados para mais esse evento. E informar os companheiros da Casa do Chico que nossas reuniões às terças e quartas continuam online, porque estamos continuando com o mesmo modelo de eventos, pois somos aí trabalhadores da área de risco, do núcleo, né, da Casa Espírita, somos de risco, né? Então, nós vamos continuar com as portas fechadas por enquanto, tá bom? E os companheiros da casa do Antônio de Pádua também têm as suas palestras, os seus eventos, perdão. Também queremos lembrar os companheiros que queiram ouvir a Rádio SEAP, que a Dalva falou aí no início, que o Fábio tem uma lista de transmissão. Quem não estiver na lista e quiser receber o link da rádio toda terça e toda quinta e todo sábado, pode falar com o Fábio ou comigo, que a gente dá um jeito de colocá-lo na lista. Esses são os avisos que temos para o momento. Dalva, nós vamos te pedir, mais uma vez, por gentileza, faça a prece de encerramento e receba o nosso muito obrigado pela sua disponibilidade, tá bom? Eu que agradeço, viu, Tereza? É uma alegria ver o rostinho de vocês e, de alguma forma, entrar nesse campo energético das casas aí do norte do estado, para que a gente possa receber o amparo amigo dos benfeitores espirituais que estão sempre presentes nas atividades das casas aí. Então, vamos colocar numa posição aí mais confortável, apoiar bem as nossas costas, procurar relaxar o nosso corpo, fechar os olhos. Vamos buscar nessa interiorização despertar em nós a percepção das energias espirituais que nos envolvem. Então, Antônio de Pádua, Chico Xavier, os amigos mentores que comparecem sempre pelas irradiações amorosas às atividades espíritas. Nesse momento, forma-se um campo magnético que nos une a todos e nos conecta a essas fontes de irradiações fraternas e benéficas. Vamos permitir que elas nos envolvam e penetrem o nosso coração, a nossa mente, envolvendo todo o nosso corpo, equilibrando as nossas funções e nos fortalecendo neste instante. Sentindo essa presença amiga, essa conexão amorosa, digamos a Deus, nosso Pai: Senhor,
louvamos a tua infinita misericórdia, que nos educa através dos desafios que a vida nos apresenta. E queremos, Senhor, agradecer profundamente pelas oportunidades que temos recebido de aprendizado, crescimento, em relação com os nossos semelhantes, sempre no processo de desenvolvimento dos nossos potenciais. Somos teus filhos, Senhor. Sabemos que podemos refletir a tua presença, embora ainda sejamos pequenos, ainda sejamos tão flutuantes nas decisões que tomamos de burilamento espiritual. Mas estamos rogando neste momento, Senhor, a tua bênção, que fortaleça o nosso ânimo, a nossa disposição, que nos dê discernimento para a escolha dos caminhos, e que possa, Senhor, neste momento, as vibrações dessa reunião de estudos de pessoas conectadas ao ideal espírita cristão, fornecer aos benfeitores energia vital com a qual eles possam socorrer aqueles que estão mais necessitados, que estão enfrentando os desafios dessa pandemia, lutando por suas vidas e seus lares nos hospitais. Também rogamos, Senhor, por aqueles que desencarnaram no dia de hoje, que possam ser acolhidos nos hospitais da espiritualidade, e suas famílias tenham seus corações confortados neste momento, sabendo que a vida prossegue para além do túmulo e que mais cedo ou mais tarde todos nos reencontraremos nessa pátria maior que é o nosso mundo de origem, o mundo espiritual. Que a tua paz, Senhor, se estenda sobre o nosso mundo. Fortaleça aqueles que têm em suas mãos o poder de decidir, para que a terra caminhe para a sua destinação e possamos superar as dificuldades que estão neste momento. Se conosco, Pai, despede-nos em segurança, que possamos ter uma noite tranquila e aproveitar o desprendimento do sono para encontrar familiares, amigos e benfeitores e seguir aprendendo. E assim seja, Senhor. Graças a Deus. Graças a Mais Deus. uma vez, muito obrigado. Boa noite a todos. Tenhamos todos uma excelente semana. Boa noite a todos, uma alegria, vimos. Beijos.